Eu nunca me esqueço das primeiras noites que eu cheguei a Angicos para ver o trabalho, do ímpeto com que a juventude tinha sido formada por nós, a juventude universitária, o ímpeto com que aquela juventude, morando em Angicos, trabalhava com os grupos de alfabetizandos. Havia um velho, sabe, que devia ser mais velho na época do que eu hoje, que andava 3 ou 4 quilômetros para vir e 3 para voltar. E ninguém poderia convencê-lo, inclusive, de que ele já havia passado do tempo de ler as palavras. Ele insistia, cheio de uma alegria, cheio de uma esperança enorme, em que aquilo era fundamental para ele. E por isso que quando eu leio hoje certas críticas, à experiência de Angicos, porque há até quem tenha dito no Brasil que uma das salvações de Paulo Freire foi o golpe de Estado, porque se não tem havido o golpe de Estado, se teria provado publicamente a ineficiência absoluta das propostas que eu fizera. É uma má vontade enorme com a história. Isso. Quem se diga que no fundo, o que a gente fazia, e até com alguns depoimentos de gente da época também, o esforço de leitura da realidade através da codificação, portanto, a descodificação das codificações que representavam pedaços da realidade, que era, afinal, uma leitura dirigida, evidentemente que era. Quer dizer, eu nunca disse na minha vida que a educação não tinha uma intencionalidade. Eu nunca disse na minha vida que o educador não tinha de lutar no sentido de convencer o educando do acerto de seu sonho. Então, a diretividade da educação é uma coisa óbvia, é isso que explica que ela não é neutra. Agora, o que eu nunca disse é que o sonho da gente devia ser imposto. Isso sim seria manipulador e seria autoritário. Mas defender uma posição com que se sonha, antes mesmo de se chegar ao educando, é absolutamente legítimo. E foi isso que a gente tentou fazer, bem ou mal, naquela época. Quer dizer, a experiência de Angicos trouxe para nós um aprendizado muito grande na época. Eu me lembro de quando o presidente Goulart encerrou a experiência, me lembro do célebre discurso de um homem a quem eu encontrei o ano passado, quando se comemorava em Natal o aniversário dos 20 anos da experiência de Angicos. Um homem que, de repente, depois que o presidente da República havia falado, ele se levantou e disse: peça a palavra, e alguém disse na mesa perto dele, quebrou o protocolo. E ele perguntou: quebrei o quê? Não sabia o que era o protocolo. E eu me lembro que o presidente Goulart, muito aberto, não disse: pois não, pode falar. E ele fez um discurso chamando o Goulart de Alteza, Majestade, comparando a ida do Goulart naquela época com a ida anos atrás do Getúlio, comparando os objetivos das duas visitas, dizendo que o Getúlio fora lá para matar a fome da barriga e Goulart ia para matar a fome da cabeça, por exemplo. E, em certo momento, ele termina dizendo que aquelas 300 e poucas pessoas com ele tinham aprendido a ler, mas não apenas a ler a Carta do ABC, mas também a Carta da Nação. O Goulart havia se referido à Carta Constitucional como uma carta de ABC maior no Brasil. E ele então disse: nós aprendemos aqui não apenas a ler a Carta de ABC, a Carta do ABC maior, mas também estamos dispostos a refazer a Carta do ABC maior. Eu me lembro que na época os jornais não comentaram essa afirmação, que poderia, inclusive, na minha cadeia, ter piorado minha situação. Mas me lembro também do discurso que eu fiz na hora, na época em que eu explicava a razão de ser daquilo. E estava todo o Nordeste presente, oficial, o Nordeste oficial. E me lembro também, então, que no fim, o tal homem, ex-analfabeto, dizia que se antes eles tinham sido, ou eram, podiam ter sido massa, agora buscavam ser povo. E há quem diga também que isso tinha que ver com minhas compreensões um pouco elitistas contra as massas. Nada disso. Quer dizer,
Quando se pensa, por exemplo, e quando se afirma que aquela afirmação do homem não tinha sido outra coisa senão um comando meu anterior que teria passado até ele através de um animador que teria sido formado por mim, que veiculou aquela frase. Eu acho que quando se diz isso tão categoricamente, se duvida do povo, no fundo. É um pouco preconceituoso também com relação ao povo. Mas, afinal, diante até dessas críticas, eu não fico de beicinho. Eu acho isso normal, eu acho isso natural. Mas o que eu quero resgatar aqui é, sem pretender idealizar a experiência de Angicos e dizer que foi uma coisa extraordinária, maravilhosa, que foi igual à campanha de alfabetização da Nicarágua, não podia ser. Mas o que eu quero dizer é que ela tem sentido, ela se deu a nós, de um lado como resultado de algo que a gente testava, que a gente buscava, que a gente procurava confirmar. De outro, ela também se deu a nós como educadora de nós. Quer dizer, foi a prática que resultava de N hipóteses de trabalho, foi a prática maior, que vinha confirmando propostas ou experiências anteriores, mas que, ao mesmo tempo, pela própria amplitude dela, afinal, nós trabalhamos com 300 pessoas, com 300 alfabetizandos, essa prática se constituiu necessariamente como educadora da gente, quer dizer, educadora daqueles que participaram dela. Nesse sentido, não há que simplesmente negar a experiência de Angicos, não há que anular porque foi feito em Angicos, porque foi feito no lugar que o governador escolheu.